Olá, eu sou Andréa Dipp e começa agora o último Pauta Pública da temporada 2023. E aqui do meu lado eu tenho Clarissa Levi, dessa vez do meu lado mesmo, diretamente do estúdio da Pública. Oi, Clary! Oi, Dipp, nossa, tão bom te ter aqui. E oi pra todo mundo, gente, não foi exatamente combinado, mas calhou, pra nossa sorte, de no último episódio dessa temporada, a gente tá todo mundo aqui presencialmente no estúdio, eu, a Dipp e o Terto. E também calhou que hoje a gente vai ter convidadas que são já conhecidas da audiência, porque também são daqui da casa. A Mariama Correia, que apresentou o Pauta em alguns episódios, quando eu tava de férias, e a Alice Maciel, que é repórter aqui e também já teve em vários episódios. Bom, então é isso, tamo todo mundo em casa. Pois é, e apesar do clima aconchegante que a gente começa esse episódio, infelizmente a pauta de hoje é um retrato revoltante que descreve uma série de problemas do Brasil, algo que se repete de tempos em tempos, de formas diferentes. Sempre desastres anunciados ou crimes exaustivamente anunciados. Não dava pra gente terminar essa temporada sem falar da tragédia que tá acontecendo em Maceió. Um pedaço de uma cidade afundando bem diante dos nossos olhos. As razões dessa tragédia têm a ver com a mineração da gigante Braskem, que por 40 anos extraiu sal-gema em 35 poços no subsolo de Maceió. Em 2018, a terra começou a tremer, literalmente, causando afundamentos no solo, além de fissuras, rachaduras em construções, casas e no asfalto. De lá para cá, as consequências da mineração ali no subsolo de Maceió já atingiram mais de 14 mil casas e estabelecimentos comerciais. Tudo isso dentro da cidade. Em 2019, o Serviço Geológico Brasileiro concluiu em um laudo a ligação das atividades da Braskem com os tremores, uma vez que a mineração acontecia em uma falha geológica e uma das minas tinha entrado em colapso. Vale de cara ressaltar que, apesar de agora o assunto ter ganhado destaque, a gente está falando hoje do mesmo evento iniciado em 2018, que se tornou o maior desastre ambiental em curso no país, numa zona urbana. Em curso porque a situação está piorando e se tornando cada vez mais dramática. Para vocês terem uma ideia, uma área equivalente a 20% da cidade de Maceió foi atingida. Agora, imaginem se isso acontecesse em São Paulo ou no Rio de Janeiro, se levaria 5 anos até o assunto ter repercussão nacional. A gente está gravando esse episódio aqui na terça-feira, dia 12 de dezembro, e por enquanto a situação é a seguinte. A qualquer momento, minas da Braskem podem entrar em colapso. O solo já está afundando em algumas regiões em uma velocidade impressionante. Afundou mais de 1,5 metro entre 28 de novembro e 3 de dezembro. Agora, no último domingo, dia 10 de dezembro, a Defesa Civil de Maceió divulgou que o afundamento em uma parte chegou a 2,13 metros. E no início da tarde desse mesmo domingo, parte da mina se rompeu, até onde se sabe, não deixando vítimas fatais. Em função disso tudo, milhares de pessoas foram desalojadas das suas casas, deixando muitas vezes os lugares onde construíram suas histórias e memórias para trás. Então, vale aqui a gente também pensar nos danos psicológicos e emocionais que uma remoção desse tipo pode trazer. Mas fora os impactos incalculáveis na cidade, na vida das pessoas, de certa maneira essa tragédia parece ter algumas semelhanças com outras tragédias que aconteceram aqui no nosso país nos últimos anos. Em outras palavras, a frase "vem meteoro", que há um tempo tinha virado meme no Brasil, parece que ganhou outro significado. O meteoro não chegou, mas a cratera sim. E como a gente disse, a Mariama e a Alice estão aqui hoje para destrinchar alguns aspectos do que se sabe até o momento sobre o caso. Mas antes um recado, a temporada vai acabar, mas o feed não vai ficar parado. A gente tem programas especiais no feed do Pauta toda sexta de manhã para vocês matarem a saudade e não se esquecerem de nós. Então, se você ainda não segue o Pauta, faça isso já na sua plataforma favorita. Tá na Apple ou no Spotify? Bora dar aquelas 5 estrelas para ajudar na nossa visibilidade. Compartilha também o programa com quem você acha que pode se interessar pelas conversas que a gente tem por aqui. Vale lembrar que dá para achar a gente em inúmeros lugares, a gente também tá na Deezer, no YouTube da Pública e onde mais você puder escutar podcasts. Recado dado, bora pra pauta. Mariama, Alice, que bom ter vocês aqui mais uma vez. Obrigada. Olá, Clarissa, Andréa Dipp, é um prazer estar aqui com todas vocês, falando desse tema tão importante. Oi, gente, tudo bom? Obrigada pelo convite.
Para além da situação, né, que já é gravíssima em Maceió, anteontem estourou uma mina com consequências ainda não medidas. Vocês podem dar para a gente um panorama de como que está a situação por lá? Eu tive conversando esses dias com algumas pessoas lá em Maceió, com o pessoal também que representa a Associação de Empreendedores e Vítimas da Mineração em Maceió. E as últimas notícias que chegaram para a gente, assim, de que ainda há muito desconhecimento, muitas perguntas em aberto sobre os impactos desse rompimento da mina 18, tanto para a Lagoa, que foi aonde ela rompeu, né? Quanto também para a estabilidade do solo em outras regiões e inclusive de outras minas. Não se sabe ao certo ainda, pelo que eu entendi, conversando com fontes de lá, ainda não é possível afirmar com segurança se outras minas próximas da mina 18, elas também foram afetadas por esse rompimento. Até que ponto, por exemplo, a água que entrou nessa cavidade ela pode também erodir o solo em outras áreas e essa erosão causar também outros impactos. O que se sabe é que a mina 18, ela tem várias outras minas, né, vizinhas, e houve uma exploração ali desenfreada, que ampliou muito essa cavidade, inclusive uma mina se uniu à outra, né, tornou-se realmente um grande buraco ali embaixo do solo. Esse problema já vinha sendo anunciado desde a década de 70, né? Já vinha sendo alertado desde a década de 70, quando a Braskem iniciou a extração de salgema ali em Maceió, mas desde 2018 os tremores aconteceram, né? O afundamento do solo se tornou evidente e as rachaduras nas casas. Então, desde 2018, por exemplo, sabia-se desse risco, né? Mas muitas pessoas não foram retiradas, né? Não houve um plano não só de retirar essas pessoas com segurança, mas também, de alguma forma, reduzir os impactos, né, que essas pessoas tiveram. Eram casas, né, eram negócios, eram trabalhadores que estavam ali naquela região. Então, desde então, o cálculo é de mais de 60 mil vítimas, que são moradores, mas há um cálculo também que engloba empreendedores da região, e que dá conta de mais de 12 mil empreendedores também afetados e de 15 mil trabalhadores que são vítimas. Isso sem falar de outros tipos de vítimas, né? Indiretos, assim, porque tem vítimas diretas, que são os moradores, e indiretas também. Então, se fala, por exemplo, de 7 mil alunos de escolas públicas e privadas da região, se fala também dos impactos de mobilidade para a região. Então, o que a gente vê até agora é que o poder público, a prefeitura de Maceió, o governo do estado, a própria Braskem, a Defesa Civil também, se apressaram em trazer uma narrativa de normalidade, uma narrativa de que está tudo certo e não tem mais risco, né, de romper, mas que tudo isso ainda é muito temerário afirmar, ainda estão sendo feitos estudos, né, tanto para essa questão do solo, e também a gente não sabe ao certo a expansão desses danos, né? Porque já havia esse dano calculado dos moradores, das pessoas que foram retiradas, das 23 famílias que ainda restavam nessa região do bairro do Mutange, que foram retiradas às pressas, né, com uso de força policial, inclusive, que não tinha, inclusive, necessidade, porque muitas fontes de lá dizem que já se sabia desses riscos, então poderia ter sido programado, as pessoas foram retiradas na calada da noite, muitas colocadas em escolas, quem teve condição de pagar um advogado para poder entrar lá com o processo e conseguir ir para um hotel foi, mas a maioria das pessoas não tinha nem condições, porque o bairro do Mutange é muito pobre, é uma região pobre que a gente está falando. Então, quais são os impactos para os pescadores da região, os catadores de marisco de sururu? Quais são os impactos para as pessoas que trabalhavam, né? Para as pessoas que tinham sua vida ali naqueles bairros? E isso tudo não é conhecido, mas existe uma narrativa de normalidade que tenta ser implantada, né? Teve essa reunião agora e assim o governo apresentou ali uma proposta de criar um parque, depois que a situação se consolidar, criar um grande parque no local. E as pessoas questionam isso, né? Porque o contrato do poder público com a Braskem prevê que a Braskem se torna dona daqueles bairros que ela ia indenizar. E assim, as pessoas, associações de moradores denunciam que a Braskem está fazendo uma compra massiva de bairros, de ruas inteiras, de imóveis por preço de banana, a preço de banana, e aí depois ela vai se tornar dona disso tudo, e aí agora se tem uma proposta de o governo indenizar, né, recomprar isso para fazer a desapropriação da Braskem, ou seja,
a Braskem está lucrando com Salgema, vai lucrar com a posse dos imóveis e agora pode até lucrar de novo quando foi indenizada pelo governo público, né, pelo poder público. Então, assim, é uma situação realmente muito, muito catastrófica. A gente conversa com as pessoas de lá, assim, e não existe precedentes na história, assim, do Brasil. Eu acredito que até em outros lugares do mundo, para a gente fazer um paralelo, que realmente é tudo muito chocante. É chocante você falando, Mari. Em parte parece que a gente já viu esse filme, né? Parece que a gente já viu um pouco esse filme de uma tragédia que acaba sendo considerada como algo que pode acontecer, na verdade não tem nada que a gente possa fazer, né? A coisa vai ruir, ou a barragem vai estourar. Eu queria trazer aqui um pouco desse paralelo, assim. A gente tá falando desse que tem sido o maior desastre ambiental em zona urbana, mas há poucos anos atrás a gente fala do maior desastre ambiental como o que aconteceu em Mariana. E aí queria pular aqui para Alice. Alice, eu sei que você está olhando um pouco para isso, e são 2 casos em que esses desastres passam muito por autorizações do poder público, autorizações ou falta de fiscalizações. Como é que você tem observado esses paralelos, Alice? Qual que é a dimensão política, né, que junta esses 2 casos? Então, me chama muita atenção porque eu cobri muito o caso de Brumadinho, Mariana. Estive em Alagoas, em Maceió, algumas vezes e, de uma certa forma, acompanhando. Estive lá nesses bairros, nessa área atingida, ouvi algumas pessoas. E é muito impressionante como o modus operandi, né, dessas grandes empresas, ele é muito parecido. E também como as negociações com o poder público, elas vão se desenvolvendo e se desenrolando também de formas muito semelhantes. Para começar, todas elas não reagiram aos alertas dos especialistas anteriores dizendo que poderia haver um desastre ali, né? Assim, todos os casos, aí a gente fazendo um paralelo, o caso de Mariana, Brumadinho e de Maceió, em todas as situações tiveram alertas de especialistas, de estudiosos, às vezes até de trabalhadores das empresas, dizendo assim, olha, existe um risco aqui, precisam ser feitas algumas ações para impedir esse risco, e as empresas ignoraram. Posteriormente, vem a questão do processo de reparação, né? Os acordos são feitos sempre a portas fechadas com os poderes públicos, o Ministério Público, os atingidos, eles não são ouvidos. Em nenhuma das situações isso aconteceu, e as decisões são sempre injustas, em que eles saem perdendo e que as vítimas, elas têm que ficar o tempo inteiro provando que elas são vítimas. Em todos esses casos também, se você vai em Mariana, se você vai em Brumadinho, em Maceió hoje, você vai ouvir as pessoas e elas falam, eu estou aqui numa área tal que a empresa não considera que eu sou vítima, né? Porque eu não, às vezes isso, assim, minha casa, a barragem não passou em cima da minha casa. No caso da Braskem, tem muitas pessoas atingidas no entorno, né? Eu almocei, por exemplo, num restaurante do lado do local que virou uma, né, fantasma, assim, ela fala assim, a Braskem não me considera atingida, e eu fui atingida, e agora? Eu vendia tanto, agora eu vendo tanto, minha vida mudou completamente. Então, essas questões todas, assim, também no caso, na hora da reparação, né, são feitos essa questão dos acordos, como aconteceu em Brumadinho e agora em Maceió. A empresa faz um acordo, no caso de Minas Gerais, com o governo estadual, no caso de Maceió, com o governo municipal, um acordo financeiro, e que esse dinheiro ele também não é usado diretamente para a reparação das vítimas, né? Então, assim, isso porque elas nunca são ouvidas. É muito impressionante como você parece que escuta sempre a mesma história, sabe? Assim, é muito triste quando a gente acompanha várias formas de violência, assim, né, de diversas, e isso que a Mariama estava contando, de chegar na casa da pessoa, de repente você tem que evacuar o lugar e ir com a polícia, isso também se repete. Então, a gente vê essa história se repetindo e muito pouco se avançou, né, também em relação à legislação, em relação à fiscalização, e em pensar de que forma a gente pode evitar isso e também de que forma a gente pode haver uma reparação justa para vítimas de desastre, de tragédias como essas, né? Que a gente
tem visto hoje no Brasil e que podem ocorrer outras, porque há alertas hoje de mineração, em Minas Gerais está cheio de que a qualquer momento pode ter outra barragem, enfim, e a gente não avança também no Congresso Nacional, no poder público, né? Uma discussão mais ampla em relação a isso. E vocês estão falando, né, Mari e Alice, as duas falaram, né, um pouco sobre esses números assustadores de atingidos, né, moradores, trabalhadores, comércios. Como estão essas pessoas? Elas estão sendo, de alguma maneira, acudidas, acolhidas, indenizadas? Como estão essas pessoas, assim? Vocês podiam falar um pouquinho mais sobre isso? Então, em julho, foi feito um acordo com a Braskem, entre a Prefeitura, a Braskem e o Ministério Público, de 1,7 bilhão de reais, que seria para reparação. E esse acordo, a previsão dele é de quitação total com as vítimas, ou seja, a Braskem sai livre de outras indenizações, e com isso ela fica com os terrenos. O que a crítica é de que é isso, ela comprou os terrenos, não é uma indenização, ela comprou esses terrenos com um valor muito abaixo, porque o impacto que teve na cidade, teve um boom imobiliário muito grande, imagina, né, mais 60 mil pessoas se deslocando, porque é uma região que tem classe mais baixa, mas também tinha uma classe média mais alta. É uma região central da cidade, né? Então essas pessoas tiveram que ir para a periferia para conseguir, elas só conseguiram achar um imóvel e tal, conseguiram comprar na periferia. Então, tem um impacto também emocional muito grande, que nunca também é medido, né? Pessoas que morrem mesmo, de tristeza, de depressão, por serem tirados daquele núcleo social, e isso hoje, a situação está desse jeito, assim. Aí, após esse ocorrido agora, recente, está se discutindo um novo acordo, né? Mas ainda em negociação. E esse dinheiro, inclusive, de 1 bilhão, também há uma crítica de que ele não foi investido diretamente para reparar as vítimas ou os atingidos. Então, isso também está sendo muito criticado e debatido agora que aconteceu isso, né, gente? É muito impressionante também que, mais uma vez, foi preciso ali a mina se romper para que isso tudo seja discutido. É interessante, assim, o cálculo de quanto a Braskem, né, precisaria indenizar o Estado, enfim, todas as vítimas. A Associação de Empreendedores e Vítimas ali da Braskem, ela calcula que 42 grupos sociais foram atingidos direta ou indiretamente, né, por esse crime, né, porque a Braskem fala de evento geológico, né, e alguns veículos de comunicação, inclusive a mídia, enfim, trata muitas vezes como tragédia. Eu acho que tira um pouco do peso da responsabilidade do que é a exploração de salgema ali, né, pela Braskem, e é realmente um crime ambiental. Então, eles calculam que 24 bilhões seria para indenizar pelo menos 3 grupos, que são esses grupos que eu falei, dos 60 mil moradores, 12 mil empreendedores e 12 mil vítimas que são trabalhadores do local. Mas eles calculam que tem pelo menos 42 grupos sociais atingidos, então é muito abaixo do que, né, esses valores que estão sendo discutidos são muito abaixo do que é realmente o impacto e a perda, né, e todas as perdas calculadas, porque mudou completamente, né, como a Alice estava falando, a rotina das pessoas, né, você perdeu casa, você não só perdeu uma casa, você perdeu o lugar onde você e sua família morava a vida toda, né, você perdeu a escola onde seu filho estudava, você perdeu a convivência com seus vizinhos, você perdeu a mobilidade que você tinha, a igreja que você frequentava, o hospital que você ia, né? Tem várias pessoas desassistidas ali. A Braskem chegou em Maceió e se manteve em Maceió muito como uma salvadora, assim, da pátria, criando uma narrativa de a Braskem investe, né, em hospitais, em áreas, prêmios de jornalismo, silenciou muita gente ali naquela região, inclusive até veículos de imprensa, né? Existe agora uma iniciativa que está sendo muito interessante acompanhar, que é uma coalizão entre 3 veículos independentes ali do Nordeste, a Marco Zero Conteúdo, Olho Jornalismo e Mídia Caeté, que são de Alagoas, e fizeram essa coalizão para fazer uma cobertura, porque a gente sabe
que ano após ano, né, houve um silenciamento. A Braskem é uma grande anunciante, né? A Braskem é uma empresa que gasta muito dinheiro em greenwashing e agora estava na COP, desistiu de estar na COP, né? Fez eventos, patrocinou o Big Brother, patrocinou festivais, fazendo uma narrativa de empresa sustentável, né? Enquanto tudo isso acontecia em Maceió. Você tocou nesse ponto do empresa sustentável, Mari, e aí queria trazer aqui uma outra questão que a gente preparou. Pensando nisso, assim, parece que a sensação que dá é que ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, a dimensão do que pode acontecer, assim, e quase um certo ar de normalidade, assim, a gente não sabe, mas, né, tá acontecendo. E aí, na semana passada, você foi conversar com uma dessas pessoas que tem buscado entender o que pode acontecer, né, um pesquisador. Conta pra gente, Mari, o que você ouviu? Quando a Alice estava falando dessas tragédias que se repetem, né, lá em Mariana, enfim, anos atrás eu acompanhei uma outra tragédia, que não é tragédia, é um crime ambiental até hoje inexplicado, que é o derramamento de óleo nas praias do Nordeste, né? Várias praias foram contaminadas e nunca se explicou de onde veio o óleo, nunca uma empresa foi ali responsabilizada, ou várias empresas responsabilizadas. E nessa época eu fiz muito contato com o pessoal da Universidade Federal de Alagoas. Eles têm um laboratório lá de satélite que faz monitoramentos e ajudou muito a entender o movimento daquelas massas de petróleo, grandes massas de óleo que se moviam pelo oceano e a gente não sabia para onde elas estavam indo até que elas pipocavam em alguma praia. E esse pessoal está analisando, inclusive agora, os impactos na lagoa, onde a mina 18 explodiu. Estão fazendo medições de água lá para entender quais são esses impactos, né? Como é que mexe ali com a salinidade, enfim, com as culturas que tem lá, inclusive com a pesca do sururu, né, que é muito tradicional ali em Alagoas, em Maceió. Então, eu me lembrei desse pessoal e fui conversar lá com o pesquisador Humberto Barbosa. Emerson Soares também faz parte desse laboratório, e aí a gente conversou sobre um outro fator que estava sendo meio que ignorado, que é o El Niño, os vórtices ciclônicos e o período de grandes chuvas ali na região Nordeste. A gente sabe que costuma ter, né, muita chuva agora, chuvas fortes, assim, pontuais, mas fortes, entre dezembro e janeiro. E aí ele me explicou como existe realmente a incidência do que ele chama de vórtice ciclônico, né, nessa época do ano nos estados do Nordeste, e como isso pode trazer mais chuvas, e como as chuvas fortes podem contribuir para a erosão do solo, para esse solo que já está afetado ali pela exploração, se tornar ainda mais imprevisível. Isso pode causar novos estremecimentos, novos afundamentos do solo. Existe uma previsão, inclusive, de chuvas para os próximos dias. A gente não sabe até agora realmente quais são as situações, né? Assim, qual é a situação, se está tudo controlado ou não, que tipo de impacto pode haver ainda. Teve, pelo que eu li, uma pequena chuva uns poucos dias antes do desabamento lá, não dá para entender exatamente né, qual foi a interação, se isso teve realmente impacto a mais ou não, mas, de fato, existem vários fatores correlatos, assim, o próprio El Niño, que também, em muitas regiões do Nordeste, traz mais secas, mas em regiões mais litorâneas também pode contribuir para precipitações maiores. Então, a gente não sabe quais todos esses fatores, né, externos, muitas vezes, para além da própria exploração, lá podem contribuir e terminar, assim, gerando novos impactos e, enfim, é isso, né? E é mais, além de Mariana, né, do derramamento de óleo lá, das construções aqui do Recife, do Estelita, que foi uma grande luta também popular para que não acontecesse, a mina, essa exploração de salgema da Braskem, repete novamente, né, esse roteiro de uma grande empresa poderosa e que trava aí uma briga, e que as comunidades com um poder completamente desproporcional, né, ao poder dessa grande empresa, ficam ali resistindo, e o poder público também no meio, muitas vezes comprometido também com interesses econômicos, e esse roteiro segue se repetindo ano após ano no Brasil. Estamos chegando no fim, gente, mas eu queria também aproveitar para falar aqui de uma outra dimensão, que inclusive também vem de uma reportagem publicada pela Alice no nosso site, né? Alice, na semana passada você publicou essa matéria que trata da história desse ex-diretor da Odebrecht, envolvido na Lava Jato lá na Colômbia, e que agora é justamente o gestor de obras da Braskem em Maceió.
E aí eu queria te pedir para explicar, né, para os nossos ouvintes que história é essa e por que ela é importante, por que você foi atrás de investigar isso. Então, eu acho que um olhar, né, para esses crimes todos é sempre como esse dinheiro que deveria ser da reparação está sendo gasto, né? Assim, dos acordos de reparação estão sendo gastos. Então, eu recebi uma denúncia de que uma empresa que foi contratada pela Braskem para fazer obras de reparação tem ligação com a Odebrecht. E aí eu vou contar essa história, né? A Braskem, ela é controlada, a acionista principal dela é a Odebrecht, é a Petrobras também, mas a principal acionista é a Odebrecht. Além desse acordo em julho que foi firmado com a prefeitura, foi firmado um outro acordo, que é um acordo socioambiental, que previa tanto o preenchimento das minas de salgema com areia, que é o que tem que ser feito para evitar esses tremores, isso que ocorreu na mina 18, tanto quanto obras de mobilidade, porque a cidade foi impactada com essa movimentação de pessoas, né? E aí a Braskem contratou, em abril do ano passado, para cumprir, para fazer as obras, tanto o fornecimento de areia como as obras de mobilidade, uma empresa lá de Cuiabá, que é a MT Sul, e é hoje a responsável pelo contrato, quem fechou o contrato em Maceió, né, o procurador do contrato em Maceió desta empresa com a Braskem é um ex-diretor da Odebrecht que esteve em cargos de direção da Odebrecht durante 22 anos e foi diretor da Odebrecht na Colômbia, de 2013 a 2017, está envolvido na Operação Lava Jato, lembrando que a Operação Lava Jato, os desdobramentos, né, na Colômbia, eles continuam sendo investigados, ainda há muito, ao contrário aqui no Brasil, né, lá eles o processo ainda está correndo e estão tendo indiciamentos. Ele foi indiciado este ano e ele, durante a delação, ele admitiu o pagamento de propina, ele admitiu o Caixa 2 e agora ele é o responsável pela execução dessas obras em Maceió. É importante a imprensa, né, ficar de olho, acompanhar como está sendo a execução desse dinheiro. Eu sei que tem muitas outras pessoas, ex-funcionários, também envolvidos em esquemas de corrupção da Lava Jato, trabalhando hoje lá na MT Sul, que é essa empresa. E também é importante destacar que a Odebrecht contratou uma pessoa ligada a ela, né? Assim, a Braskem é a Odebrecht que contratou um servidor de confiança dela para fazer uma reparação, né? E também é muito parecido com o que a gente viu em Mariana, inclusive, que a Renova, que teoricamente faria a reparação lá, era totalmente ligado a Samarco, isso foi judicializado, está até hoje, é uma grande questão, virou um grande imbróglio, assim, da reparação de Mariana. Então, é isso, assim, a gente vai continuar de olho, inclusive tudo indica que também vai ser um viés aí da CPI, que está prevista para ser instaurada no Senado também, de investigar essa execução do dinheiro. E essa empresa, inclusive, está sendo investigada também pelo Ministério Público Federal. Foi instaurado um inquérito recente. A gente não tem muitas informações, porque a gente é um processo ainda que está em sigilo, que está em apuração, mas tudo indica que isso vai vir à tona, vão ter novas revelações aí durante esse processo. Mari, Alice, muito obrigada. É muito triste essa situação, mas obrigada pelo trabalho de vocês cobrindo esse assunto tão importante. Muito obrigada, gente. Vamos continuar acompanhando aí. Obrigada, gente. Bom fim de ano pra gente e esperamos que não tenham mais notícias, mais boas notícias agora daqui pra frente. Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. E chegou a hora da gente recomendar um programa da Rádio Guarda-Chuva para você emendar na sua playlist depois do Pauta.
A dica de hoje é escutar a série investigativa O Pastor, do podcast Rádio Escafandro, produzida por Tomás Chiaverini. Ao todo, O Pastor terá 7 episódios narrativos com frequência semanal, dos quais 5 já estão no ar, falando sobre a atuação potencialmente criminosa de um pastor na cidade de Itacoatiara, no Amazonas. A reportagem exclusiva conta como o pastor evangélico Arisson Farias de Aguiar, responsável pelo projeto Resgatando Cativos, tem exposto dependentes químicos para enriquecer. A instituição que ele coordena tem o suposto objetivo de resgatar e recuperar usuários de drogas, mas não oferece tratamento especializado. Apesar disso, tanto os resgates quanto o cotidiano nas casas de alojamento são transmitidos ao vivo pelo Facebook no estilo reality show. Além da exposição de pessoas fragilizadas, as lives revelam abusos, como supostos tratamentos em que o pastor pendura drogas no pescoço de dependentes químicos. Ao longo da série, o podcast trará relatos de usuários que dizem ter sido submetidos a trabalho análogo ao escravo, ter sofrido ameaças e que tiveram a vida fora do projeto manipulada pelo pastor, com o provável objetivo de aumentar a visualização dos vídeos e a arrecadação de dinheiro. Imperdível conferir esse mergulho narrativo e investigativo na Rádio Escafandro. Então já sabe, terminou o pauta, já coloca para emendar na sua playlist. E acaba a temporada 2023 do Pauta Pública. Eu e a Clary nos despedimos aqui desse ano na frente dos microfones. Um ano que foi realmente especial para o programa e que a gente tem muito a agradecer a companhia de vocês. Os episódios regulares do Pauta voltam dia 19 de janeiro, sempre trazendo conversas que ajudam a explicar esses nossos tempos. Enquanto isso, no feed, a gente vai ter toda sexta alguns episódios com a compilação de grandes momentos dessa temporada. Então, se vocês quiserem, ainda vão poder ouvir nossas vozes toda semana. Um agradecimento especial às aliadas e aliados da Pública, que ajudaram a manter o programa no ar por mais um ano e com certeza estarão com a gente em 2024, a gente espera. Se você quer fazer parte desse grupo, ainda dá tempo. Acesse aliados.apublica.org e veja as opções que mais cabem nas suas possibilidades. Ano que vem a gente está de volta com toda essa equipe que faz o Pauta acontecer e que a Clary vai falar aqui pela última vez nesse ano. Além de ser apresentado por mim, Clarissa Levi, e pela Andréa Dipp, que também cuidamos da pauta e da entrevista do programa, o Pauta é produzido, editado e roteirizado pelo Ricardo Terto. As artes são da Tainá Gonçalves, feitas em cima da identidade visual que foi criada pela Cíntia Funchal. A coordenação de redes sociais, quem faz é o Ravi Spreisner, e os teasers nas redes sociais são do Breno Andreata. Toda a trilha sonora original do programa que você escuta por aí foi composta pelo Pedro Vituri. É isso, gente, foi um prazer estar aqui fazendo Pauta Pública em 2023 e a gente volta em 2024. Um abraço bem grande, bom fim de ano e até! Até a volta, gente. Um abraço.